Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado no nosso Conversa de Bastidores, o programa líder de audiência na televisão aberta, agora na maior rede de rádios do Brasil, Jovem Pan, a rádio que virou TV. Logo após os Pingos dos Is, às terças e quintas, a gente sempre tem um convidado ilustre falando sobre o desenvolvimento político-econômico do Vale do Paraíba. No programa de hoje, nós encerramos as sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Caçapava, recebendo em nossos estúdios de São José dos Campos a prefeita de Caçapava, candidata à reeleição, a primeira prefeita eleita da história da cidade, Pétala Lacerda. Prefeita, seja muito bem-vinda aos nossos estúdios. Muito obrigada, Fabrício, a todos que estão acompanhando aí a Jovem Pan. É uma oportunidade para a gente poder conversar sobre a cidade. E eu começo essa entrevista, falando um pouquinho sobre a sua história. Professora, morando em Caçapava há quase 4 décadas, um trabalho social incrível, destinado à inclusão, que disputou pela primeira vez um cargo público nas eleições de 2020. Um momento de grande dificuldade, um momento pandêmico, uma mulher à frente de Caçapava numa eleição histórica. Como é que foi esse desafio? Olha, eu costumo falar que a minha vida é feita de desafios, Então, ao longo da minha história, eu cheguei em Caçapava muito menina, aprendi a amar aquele pedacinho de terra, que a gente chama de Caçapava. Logo em seguida, depois que me casei, tive um filhinho especial. E aí, meu coração se expandiu para essa questão de cuidado com a nossa cidade. Quando eu tive a oportunidade de colocar meu nome à disposição, eu sabia que a cidade estava com muitos problemas, mas eu realmente também me surpreendi com a eleição. E eu vejo assim o quanto foi difícil no momento pandêmico, porém o quanto foi importante e com resultados essa gestão que eu fiz. Então, estar à frente dessa cidade, em que eu posso dizer que eu tenho muitos resultados, e contra fatos não há argumento, é uma forma de ser uma inspiração para todas as mulheres da nossa cidade e também meninas que eu encontro e eu vejo aquele olharzinho brilhante, de quem vê quem chegou num ponto de cuidar de uma cidade. Esse ponto que eu queria dar continuidade nessa primeira intervenção. A senhora como mulher, e a gente nota de uma forma muito transparente a dificuldade do respeito às mulheres na política. A senhora foi vítima de diversas violências ao longo desses 3 anos e quase 10 meses de mandato, inclusive com uma oposição ferrenha na Câmara Municipal, muitas vezes sem propósito, vereador que rasgou o jornal que a senhora estava na capa por mérito, que embargou determinados processos importantes para o desenvolvimento da cidade, violências também da própria administração municipal, do seu próprio cogestor, que era o vice-prefeito, que deixou a prefeitura com uma série de acusações, faltando pouco tempo se lançou candidato a prefeito. É difícil ser mulher na política nos dias de hoje? Olha, realmente é muito difícil ser mulher na política nos dias de hoje, porque assim, você tem resultados, mas as pessoas são muito desrespeitosas, Algo que eu tenho certeza que se fosse homem, as pessoas não estariam aí trazendo tantas dificuldades. Mas, ao mesmo tempo, eu digo para nós mulheres, que para eles tem muita dor de cotovelo, porque tem muita coisa aí que os marmanjos não fizeram e nós estamos entregando, A mulher está aí fazendo obras que há 40 anos não se fazia e dizia que era impossível, Fazendo o maior número de recapeamentos da cidade, entregando regularização fundiária, que na cidade nunca aconteceu, colocando a cidade em LED. Então, assim, são muitos pontos que incomodam. Eu vejo esses ataques também como uma forma de falar, meu Deus, eu subjuguei, eu não acreditei, por isso que fala assim, não falam a mulher, falam essa mulher. Então, isso é algo que eu também tomo com resiliência, porque nós mulheres somos resiliência, faz parte dessa construção, de todas que vieram, me antecedendo aí na construção histórica e de todas que virão.
Então, isso é bastante importante. Esse olhar feminino, essa fala feminina, essa forma que a gente também enfrenta tudo isso de cabeça erguida, com resultados. Eu vejo que nas suas intervenções, muitas vezes a senhora usa a expressão cuidar das pessoas, cuidar da cidade, ao invés de governar, né? Qual é a principal diferença? Eu acredito que quando você pensa só numa questão de governar, né, existe aí decisões que muitas vezes são bem baseadas só em dados, só em números, e pouco no benefício que vai trazer para aquelas pessoas, sabe? Quando a gente fala de cuidar, é porque você está pensando muito no outro, no que o outro está sentindo, né? Então, assim, por exemplo, eu comecei toda a parte de LED de fora para dentro. Quando, de repente, a lógica de uma gestão seria você ir do maior número para o menor. Então, eu penso que isso é cuidado, porque as pessoas que estão em regiões mais longínquas, elas estão precisando aí desse olhar de sensibilidade, de sentir-se, né, importante. Então, são coisas que a gente faz mesmo enquanto mulher. Você sabe que no período de pandemia, foi um dado científico que toda a gestão, todo o executivo, né, que tiveram mulheres à frente das cidades, tudo foi melhor conduzido. Eu acho que é por esse cuidado. Prefeita, a senhora colocou sobre a questão da obra, há 40 anos esperada pela cidade, né, que era a obra de contenção a enchentes na Avenida Brasil. Né? Como é que estão essas obras? Elas terminaram? A cidade está livre de enchentes? 80% da nossa cidade está livre de enchentes. Agora, a grande questão é o quanto Caçapava foi meme e foi notícias em todos os telejornais da região em face a essa enchente que nós tínhamos e que deteriorava a imagem da nossa cidade. Quando eu comecei a gestão, uma das primeiras coisas que eu ouvi é que era impossível fazer essa drenagem, esse trabalho tão grande e que também a quantidade de verbas era muito grande. Então, o que eu fiz? Eu falei, meu Deus, nada é impossível, né? Fui atrás de outros prefeitos, boas práticas, que me indicaram a FEIDRO, né? Que é uma agência que faz, do governo do estado, que faz todo esse projeto, porque é um projeto grandioso, né? Desenvolve São Paulo, que está financiando, né? Que está aportando toda essa verba para a nossa cidade ali de Caçapava. Então, isso traz para nós um desenvolvimento. Tanto é que a rede McDonald's está vindo para a nossa cidade e não é só uma questão de nome, é uma grande empresa que está ali certificando o desenvolvimento da nossa cidade. Já fizemos lá a Estrada do Areieiro, que vai de baixo para cima, sabe? A Estrada do Areieiro, com as aduelas de mais de 3 metros. Depois a Vila Resende, passando ali por baixo, onde fala que é o buraco do Perinho, né? E vai embora na Regente Feijó. Fizemos também dentro do quartel, que eu tive que ir 2, 3 vezes para Brasília, porque diziam, nossa, o Exército não vai deixar. Nós conversamos e conseguimos. Estamos aí entrando por baixo da linha Avenida Brasil e Ipecinão. Então, assim, é uma obra grandiosa, realmente. 80% já foi executada, mas esses 20% já foram contratualizados também? Contratualizados, já está ali para acontecer. Inclusive, eu coloquei um vídeo de como vai ficar a Avenida Brasil, porque, assim, é uma imagem do que será, não é mais um sonho, é uma realidade. Prefeita, ainda falando na questão da infraestrutura, né, Caçapava está, nos dias de hoje, né, vivenciando o maior recapeamento e pavimentação da história da cidade, que foi uma obra pensada há bastante tempo no seu governo, mas que por conta de uma imposição legislativa acabou sendo judicializada, né? Como é que a senhora vê isso e as ruas que estão no contrato, elas serão pavimentadas mesmo após o término do processo eleitoral? Sim, vão ser, porque são praticamente 200 ruas, primeira etapa, né? E agora segunda etapa. E essa questão da judicialização foi uma questão meramente eleitoreira, ou vamos dizer assim, de politicagem, né? Porque por inexperiência, e eu digo até por maldade, né? O vereador, ele como advogado, mas também sem experiência, ele sabia que
tudo já tinha passado pelo Tribunal de Contas, por Brasília, pelo Estado, e que era algo que só iria atrasar. Então, além de atrasar, porque nós estamos entregando os recaps agora, que poderia o Caçapavense ter se beneficiado há um ano atrás, nós ainda estamos com um número menor de ruas. E o que é pior, a primeira parte do anel viário, que é ali na Estrada dos Areieiros, não pôde ser feita. Por quê? Asfalto é petróleo. E aí, com essa desvalorização, porque o nosso dinheiro desvaloriza, né? Nós não podemos fazer. Então, é algo que me preocupa muito, né? Quando uma pessoa que está se colocando a um cargo, né? Pleiteando um cargo em prejuízo do de coletivo. Prefeito, em prejuízo do coletivo. Também tive problemas sérios com a Casa Dia. Todos os elefantes brancos, entre eles a Casa Dia, eu entreguei. Ginásio Municipal, Rui Barbosa, Guamirim, o que acontece? A Casa Dia, ele simplesmente mandou um ofício, né? E mandou um ofício para a Casa Civil questionando porque não tinha sido entregue. E eu estava já conversando com o governo do Estado, para prorrogar com o governador tratativa. Tarcísio, para prorrogar a tratativa, mas principalmente nós estamos tendo que devolver dinheiro. Então, assim, é um prejuízo muito grande para a nossa cidade, nos dois sentidos. Fora uma série de outros prejuízos que nem vem ao caso, porque a gente tem que falar de propostas mesmo. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com a prefeita Pétala Lacerda, de Caçapava, candidata à reeleição. Que saudade! Camarão coco bambu. Ai, que saudade que eu tava! Saudade do melhor do Brasil. Reunir os amigos, brindar, sentir sabores únicos, a comida, a carne, os petiscos, o camarão. Coco bambu, o melhor do Brasil é a nossa especialidade. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, agora na Jovem Pan, o programa líder de audiência na TV aberta, na maior rede de rádios do Brasil. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Às terças e quintas, logo após os Pingos dos Is, você tem um encontro marcado comigo. Prefeita, no primeiro bloco, nós estávamos falando sobre obras de infraestrutura e a necessidade de se buscar recursos junto aos entes governamentais para ampliar a potencialidade de investimentos para a cidade. Isso a senhora fez muito bem, tanto que o governador Tarcísio de Freitas está apoiando o seu processo de reeleição, né? Ter experiência na gestão pública é importante e necessário frente aos desafios que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Olha, não só ter experiência na gestão pública, mas ter experiência de vida, experiência de comércio, de indústria, de empreendedorismo, né? Eu citei agora há pouco o prejuízo que nós tivemos por conta do vereador Ian, que é candidato a prefeito. Isso, é candidato a prefeito, que atrapalhou muito todo esse trabalho de infraestrutura da cidade, tanto no recapeamento quanto nessa obra tão grande de drenagem, né, macrodrenagem que nós temos. Então, essa experiência, ela vem de a gente estar, assim, com situações de vida, né? Quantos desafios a vida nos traz, quanto que você tem que fazer muito com pouco para você poder conseguir gerenciar uma cidade, né? Ter controle emocional em momentos que você precisa ali trazer da pessoa, trazer o melhor momento para você mostrar a sua cidade. Eu acredito que experiência é muito importante. A outra coisa, Fabrício, que eu julgo de extrema importância é a pessoa ter o coração plantado na sua cidade. Não adianta só você falar, eu conheço a cidade. Você conhecer uma cidade é você dizer que conhece porque você já sabe, isso fica aqui, aquilo fica ali, né? Eu, por exemplo, conheço São José dos Campos, mas não tenho meu coração plantado aqui. Eu não sei da dor
que é, sabe, a cultura do povo. Você fala assim, Casa da Criança, eu conheço a história, eu conheço as crianças, eu conheço as famílias. Você fala Guadalupe, eu conheço o que foi o Monsenhor Teodomiro Lobo. Então, tudo isso faz com que você tome decisões que vêm de dentro da sua alma. Você tem uma vinculação afetiva, né? Você tem uma história de vida com a cidade. Isso, e você tem uma história de vida com a cidade e uma história de vida na cidade é muito importante. Porque você vai olhar para trás o que a pessoa realmente fez pelo povo. O que realmente liga um elo, sabe, entre o seu coração e a história daquele povo. Então, assim, é preciso ter essa maturidade humana e é preciso ter essa maturidade emocional. Porque, assim, senão... Além dessa vinculação com a terra. Isso, senão você não vai conseguir realmente essas foram as bases, os pilares do seu governo. Foram os pilares do meu governo, né? E eu falo para você com toda certeza, tem que ser o pilar e os pilares de toda pessoa que for para poder gerir, para poder administrar uma cidade, em qualquer canto do nosso Brasil, Prefeita, qualquer canto do mundo. Eu quero aproveitar esse assunto e falar um pouquinho sobre os índices de violência, né? Caçapava, infelizmente, está no top 10 das cidades mais violentas do estado de São Paulo. E a violência tem aumentado, né? Obviamente que a responsabilidade é da prefeitura, no que tange a tentar preservar os prédios públicos e dar uma sensação de segurança para os moradores, por meio da iluminação pública, por meio da infraestrutura que a senhora está fazendo. Mas qual é a dificuldade maior hoje no que tange a segurança pública da cidade? Olha, eu vou primeiro falar para você de propostas, né? Colocar a cidade em LED foi um grande desafio, conseguir fazer, e agora é passar a fibra ótica para a gente colocar as câmeras. Porque segurança tem uma série de fatores, mas o mais importante são os fatores institucionais. Porque a prefeitura tem a sua parte com a Guarda Municipal, que eu já fiz o concurso público, já fiz lei, já estamos organizando para poder... Só está ampliando o efetivo. Armar a guarda. Então, tudo isso que muitos candidatos estão falando, tem que fazer, já está feito, né? E agora vai se concretizar. O outro ponto é o seguinte, nós temos a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Estado cuidando de tudo isso. Agora, você me diz uma coisa, por que uma pessoa que quer cuidar da segurança de uma cidade pede licença para ser deputado, pede licença para ser candidato a prefeito? Isso rompe um trabalho, não é verdade? Dentro desses índices aí de violência que você está falando, muito tem a ver com a investigação. Porque a polícia militar, ela trabalha no durante. A polícia civil, ela trabalha naquela parte aonde ela vai evitar tudo isso, ela vai estudar, ela vai ter diagnósticos, não é verdade? Então, eu fico pensando assim, que quando essas instituições não se conversam, a população perde. Essa mistura com a política tira a credibilidade do gestor de segurança? Com certeza, porque você pensa bem, a pessoa se afasta. Olha, eu venho para uma cidade e sou a referência em segurança, certo? Tá, aí qual que é a minha intenção? Bom, tá muito claro que a minha intenção é política. Aí eu peço uma licença para poder ser candidato a deputado. Aí depois peço uma licença para ser candidato a prefeito. Como que fica a segurança dessa cidade? Quem ama o que faz não fica o tempo todo pulando de galho em galho. Então, assim, dentro do coração da pessoa já existe outro sonho, outra intenção. Aí eu também me preocupo, porque assim, eu estou como candidata a prefeita e vou fazer 4 anos, certo? Então, assim, você já sabe que dentro do coração da pessoa, de repente, a prefeitura pode ser um trampolim. E aí, fiquem de olhos, para você que eu estou falando, fique de olho nos vice-prefeitos. Você já imaginou entrando um GR
para poder cuidar da nossa cidade, né? Não querendo desmerecer a pessoa, mas olhando a história dela, né? Os outros vices, né? Então, assim, meu vice é o doutor Adalto, uma pessoa que vem para contribuir dentro desse gargalo que é a nossa saúde. Caminhamos muito, foi feito muito, temos para provar que foi feito muito, mas o Brasil inteiro está no momento crítico e Caçapava também. Prefeita, a senhora tocou no assunto de vice, eu não posso deixar de falar sobre o seu vice, né? Eu recebi o candidato Paulo Eugênio no nosso Conversa de Bastidores, onde ele fez uma série de denúncias e dizendo que ele fez a senhora no sentido da sua participação política, né? Da sua credibilidade política. Como é que a senhora identifica esse tipo de conduta? Primeiro que eu vou falar para você, que se alguém me perguntar nessa sua trajetória política, qual foi a sua maior decepção? E eu vou dizer para você que foi esse rompimento. Né? Porque foi alguma coisa assim que eu já estava percebendo, porém é algo que não se deve fazer, né? Principalmente no momento, porque assim, caminha, e é lá no fim que você vai falar que não está dando certo, né? Isso é uma coisa. Agora, é o seguinte, quando o Paulo Eugênio, né, foi conversar comigo, ele foi atrás da minha credibilidade, ele foi atrás sabendo que eu tinha condições, que eu tinha todo o aparato ali de credibilidade, de eleitores e tudo, para poder somar com ele, senão ele já teria saído como candidato a prefeito, né? E nós caminhamos, sim, eu dei espaço para ele, sim, em muitos momentos. Tanto é que eu jamais falei, você não vai fazer vídeo, você não isso. O problema é que a questão de obras, né, tinha muita interferência dele. Muitas vezes ele falava assim, às vezes eu escuto ele falando, o problema da caneta. A caneta é minha, o CPF é meu. Eu não vou deixar ninguém, sabe, me subestimar ou querer que eu seja uma marionete, porque não está na minha personalidade. Agora, qual que foi o maior problema? Que é uma coisa que eu não gostaria de falar, mas diante do posicionamento deles, né? O que acontece? Muitas pessoas foram se aproximando ali do Paulo Eugênio. E o que aconteceu? Eu estava no Republicanos, eu coloquei ele no MDB, e eles vieram me cartear, querendo 3 secretarias. Querendo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Segurança. E sabe quando que eu vou ficar dando secretaria para as pessoas e não vou ter essas pessoas, essas secretarias sob o meu controle? Nunca. Então, o que foi feito? Acharam que iam me intimidar, entendeu? Porque assim, você quer deixar uma mulher brava? Coloca ela no canto da parede, não é verdade? E aí eu falei, não, agora eu vou mostrar o que é você ter um pulso de ferro, né? Tanto é que vieram comigo com uma lista que eu nem lembro mais a quantidade de nomes, sabe? Para desligar, quer dizer, todo aquele pessoal, né, também estava dentro da gestão, né, estava com ele. Praticamente um governo paralelo. Praticamente um governo paralelo. E no final, certo? Eu tirei todo mundo, sabe? Deu uma desestruturada ali? Deu, mas eu tinha que ter coragem. Né? Prefeita, nós estamos encerrando quase a entrevista. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho da saúde para a gente terminar, né? A sua escolha do Dr. Adalto Luiz Pedro demonstra um compromisso ainda maior com a saúde para um segundo mandato? Sim, porque a saúde vai ser o maior desafio de qualquer prefeito que chegar em Caçapava, né? Nós crescemos muito, conseguimos reformular a Fusan ali na entrada, conseguimos fazer a clínica cirúrgica, mexemos na clínica médica, maternidade, colocamos um tomógrafo dentro da Fusan e vamos fazer aí, né, agora na próxima gestão, uma área de imagens. A saúde básica, que é muito importante, construir mais 3 postinhos e a nossa meta é construir mais. Agora, uma pessoa como o Dr. Adalto, que tem experiência na saúde, que tem esse coração generoso e humano, porque nós sabemos que ele tem, né? Ele tem já conversado comigo, nós já estamos cada vez mais descentralizando a saúde, né? Colocando 4 médicos na porta, uma pessoa que tem condições de avaliar mesmo todas as condutas médicas, uma pessoa que vem para trazer a diferença que nós precisamos na nossa cidade.
Nós vamos para um quadro agora chamado Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta direta e a senhora me responde em poucas palavras. Vamos lá? Vamos? Minha maior alegria no meu primeiro mandato como prefeita de Caçapava. Fazer todas as entregas que eu consegui, tanto na saúde, né, com os 3 postinhos, mas principalmente para as minhas crianças, adolescentes e jovens, que hoje têm várias atividades que estão saindo da rua. E o IDEB de Caçapava, na educação, que é o Índice de Desenvolvimento da Aprendizagem, né, que cresceu na nossa cidade. Uma inspiração na política. Tarcísio de Freitas. Por quê? Porque ele não é um governador que a cidade está aqui e ele está lá. Ele é uma pessoa próxima, junta, e ele apoia demais o governo feminino. Família significa? Família significa para mim a questão do berço cristão, né? Do lugar onde você vai ter aconchego e sempre a força para poder lutar. Escola, equipamento de futuro. Para mim, a tecnologia, mas principalmente mostrando para as crianças o quanto ela é uma ferramenta para fazer o bem. A Caçapava que eu quero entregar para as próximas gerações a partir de um novo mandato. É uma Caçapava que vai dar um passo à frente de tudo que já foi construído, né? E que vai principalmente ter o caçapavense falando: eu tenho orgulho de morar na minha cidade porque ela está no mapa e ela tem qualidade de vida. Essa foi a nossa entrevista com a primeira prefeita eleita da história de Caçapava e candidata à reeleição, Pétala Lacerda. A gente se vê no próximo programa. Até lá!